Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o ferro. O que é que eu vos quero falar sobre ferro? Primeiro, 1 bilhão de pessoas a nível mundial têm falta de ferro. E eu vejo isto sistematicamente no dia a dia, na minha prática clínica. E noto que existe uma má informação ou uma má orientação do paciente quando tem o ferro baixo. Quando nós pensamos na questão de ferro, o que é que normalmente fazemos? Numas análises de rotina, a pessoa consegue ter uma percepção se tem o ferro baixo ou não. Mas por vezes, através de sintomas, já conseguimos ter uma pequena percepção. Mas quando a pessoa faz análises, a pessoa está-se a focar em 3 coisas. Aparece o ferro, a ferritina e a transferrina. O ferro diz-nos o ferro que está a circular pelo nosso corpo, a quantidade. A transferrina diz-nos o transporte do ferro no nosso corpo. Mas a ferritina diz-nos quais são a capacidade de armazenamento, o ferro que nós temos acumulado no nosso corpo. E vejo muitas vezes, quando a pessoa tem uma ferritina muito baixa, as pessoas muitas vezes classificam isto como sendo normal. Porquê? Porque nós temos um intervalo de valores de referência para a ferritina. E por vezes a pessoa pode estar dentro daqueles valores de referência, mas se o valor for relativamente baixo, não deixa de ser um déficit, nem que seja um déficit subclínico, e tem que ser tratado. E neste vídeo vamos perceber porque é que a pessoa ter uma baixa de ferro é tão grave que pode criar algumas questões de saúde que são muito importantes. Da mesma forma que se tivermos níveis de ferro muito altos, acaba também por ser algo que é prejudicial para a nossa saúde. Quando a pessoa tipicamente tem sintomas de queda de cabelo, um cansaço, principalmente quando há uma falta de ar, a pessoa sobe umas escadas e começa a sentir falta de ar, a queda de cabelo, como referi, a unha frágil, ou por exemplo, a pessoa começa a ter aquela aparência que parece que é tipo pálida, ou tem aquele síndrome que nós falamos que é o pica, que é quando a pessoa tem mais tendência para querer coisas geladas, como gelados, ou até mesmo mastigar gelo. Eu já tive situações destas, por exemplo, no consultório. Ou se a pessoa tiver síndrome de pernas inquietas durante a noite, que é quando a pessoa sente que parece que tem as pernas agitadas e não consegue ter nada por cima da perna e sente muito desconforto. Existem vários sintomas além disto, mas sem dúvida que o cansaço, uma queda de cabelo acentuada, começa-nos a despertar um bocadinho a atenção para isto acontecer. Agora, qual é o problema? Quando as pessoas veem que a ferritina está baixa, o armazenamento de ferro, a primeira coisa que as pessoas pensam é que a pessoa tem que ser suplementada com ferro. E muitas das vezes esquecem-se que há qualquer coisa que está a baixar o ferro no corpo ou a impedir que o corpo acumule ferro da forma correta. Nós, para tratarmos uma situação, temos que também averiguar um bocado a causa para tentar perceber porque é que não está a subir. Porque muitas das vezes, quando a pessoa tem a ferritina baixa, utiliza ferro, os valores não aumentam. E isto não acontece ao acaso, é porque a causa não está a ser tratada. Seja, por exemplo, uma menstruação abundante, suponhamos que a mulher neste caso, tem uma menstruação muito abundante. A pessoa pode tomar ferro, mas se tem menstruação abundante de ciclos longos e com uma menstruação hemorrágica, uma hemorragia, algo que não é normal, tem que ser tratada essa causa. E normalmente é uma dominância estrogénica que tem que ser tratada e muitas das vezes a pessoa por vezes nem sequer tem essa percepção. Se tiver uma úlcera, principalmente uma úlcera, por exemplo, no estômago ou uma úlcera no início do intestino delgado, faz com que haja um sangramento. E se notarmos alguma alteração nas fezes, e por vezes nem sempre isso acontece, mas quando a pessoa tem uma úlcera no estômago, potencialmente pode ter uma baixa de ferro pelo próprio processo inflamatório, pelo risco de ter uma hemorragia. Agora, temos que pensar numa coisa, a probabilidade do estômago ter pouco ácido, mesmo tendo uma úlcera no estômago, é muito grande. Mesmo em situações em que a pessoa tem uma úlcera no estômago, nós não devemos acidificar o meio de uma forma direta, mas uma parte das vezes a causa que está por trás é uma falta de ácido. Isso faz com que a absorção de ferro não seja a mais indicada. Agora, por exemplo, hemorroidas. Se a pessoa tem hemorroidas porque tem fragilidade nessa parte circulatória por um déficit nutricional, como por exemplo vitamina C, ou dominância estrogénica, ou uma insuficiência venosa, pode ter facilmente uma baixa de ferro por este motivo. Claro que se a pessoa tiver um cancro no cólon, tipicamente vai haver algum sangramento ou uma absorção de ferro. E muitas das vezes é por esse motivo que a ferritina baixa, mas claro, isso são casos típicos em que percebe-se que a pessoa pode ter esse risco. Se a pessoa for vegetariana, a probabilidade de consumir ferro
é mais baixa. Porquê? O ferro, e isto é importante, nós ferro conseguimos, por exemplo, em vários alimentos, mas ferro M, ou seja, ferro carregado com hemoglobina, é mais difícil de encontrar e normalmente está onde? Está na carne vermelha. Eu daqui a um bocadinho já vos vou explicar o porquê que isto é importante. Os antibióticos, o que é que fazem? Fazem com que a flora intestinal seja completamente destruída e a flora intestinal preserva algum ferro e interfere na absorção de ferro. Portanto, conseguimos perceber que um antibiótico, arrasando o intestino, vai dificultar muito esta absorção de ferro. Por vezes, por isso é que a pessoa toma um antibiótico e a ferritina parece que baixa. A hipocloridria, neste caso, a falta de ácido, quando a pessoa sente o quê? Enfartamento, indigestões, refluxo, azia, ou toma um protetor gástrico, pode facilmente criar isto, a mala absorção e, principalmente, inflamação. A inflamação faz com que o nosso sistema imunitário utilize muito ferro acumulado. Das principais partes do nosso corpo que utiliza ferro, por incrível que pareça, fora das nossas células, mesmo do ponto de vista genético, o nosso sistema imunitário absorve muito ferro. E quando passamos por um processo infeccioso, uma infecção aguda ou crónica que a pessoa não saiba, ou um processo inflamatório muito crónico, suponhamos, se a pessoa tiver uma doença autoimune, e muitas das vezes nem sabe que tem uma doença autoimune porque é mais silenciosa, essa inflamação crónica vai fazer com que o ferro baixe. Quantas vezes já aconteceu, por exemplo, a pessoa ter uma ferritina baixa por um processo inflamatório que a pessoa nunca descobriu? E quando nós utilizamos ferro para compensar os valores de ferritina, ajuda na consequência, mas nós não estamos a tratar a causa. E quando nós percebemos este processo todo, é que conseguimos ver o que é que está verdadeiramente por detrás desta falta de ferritina. Agora, consoante a causa, temos que tratar da forma mais correta. Suponhamos que a pessoa tem uma menstruação abundante ou tem uma dominância estrogénica. Existem, por exemplo, suplementos MJS-Med com a alimentação correta e com os cuidados certos para a pessoa conseguir fazer essa correção. Mas suponhamos que tem uma hipocloridria. Claro que não vai só tomar o ferro, vai tomar também o quê? Menenzime, que é cloridrato de betaína. E vai ajudar o quê? Na absorção de ferro. Se a pessoa tem uma mala absorção e não sabe, a glutamina da MJS-Med, o aliglutil, pode ajudar a melhorar o quê? A permeabilidade intestinal. Portanto, vocês conseguem perceber que, consoante o problema, tem que ter, ou seja, o conjunto correto. Por isso é que muitas das vezes as pessoas ficam surpreendidas como é que, por exemplo, com o ferro, por vezes dá-se uma vitamina D3. Se a vitamina D3 tem ação anti-inflamatória a partir de uma certa dose, na pessoa correta, não em toda a gente, claro que vai melhorar muito este quadro todo. E a inflamação tem tudo a ver com o quê? Com o sistema imunitário. A forma como a inflamação gera-nos, por vezes, coisas benéficas e coisas que nos fazem mal é do nosso próprio sistema imunitário. Porquê é que eu coloquei aqui esta imagem? O ferro divide-se em duas partes. O ferro orgânico e inorgânico. O que é que isso quer dizer? O ferro orgânico é aquele que para nós é fácil de absorver e normalmente não causa estragos ou alterações no nosso aparelho digestivo. Muitas das vezes as pessoas tomam ferro e sentem-se mal a nível do estômago ou desregula completamente o intestino. O ferro orgânico não tem tanto esse impacto. Qual é a diferença? Quando o ferro é orgânico, é carregado com hemoglobina. A hemoglobina tem tudo a ver com o transporte de oxigênio. O ferro é só uma parte deste grupo de hemoglobina. Portanto, nós quando queremos aumentar os níveis de ferritina, nós na realidade também queremos aumentar o quê? O transporte de oxigênio no nosso corpo. Porque se o ferro está associado ao transporte de oxigênio, faz sentido carregarmos com a hemoglobina para melhorar esse transporte. E por isso é que um ferro M é sempre muito melhor do que um ferro inorgânico. E por isso é que, por exemplo, o consumo de espinafres, que tem algum ferro, se ajuda até um ponto, mas a absorção é muito baixa. O ideal é utilizarmos coisas específicas e que realmente funcionem na prática. Portanto, conseguem perceber que, consoante aquilo que seja a causa, o tratamento tem que ser direcionado para corrigir, neste caso, o problema que está por trás. Vejo-vos no próximo vídeo.